primeira questão é a seguinte: nós vivemos no mundo ocidental, numa cultura judaico-cristã. Que interesse nós temos em cultura hindu? Por que estudar hinduísmo? E a resposta é mais do que óbvia. O yoga é hindu. O yoga tem origem na tradição hindu. Yoga surgiu na Índia e a Índia hoje é essencialmente hindu. Portanto, foi dentro da cultura hindu que o yoga se desenvolveu nos últimos 2.000 e tantos ou 3.000 anos. Por esse motivo. É interessante que algumas correntes ocidentais, algumas escolas ocidentais de yoga, umas questionem que não deva haver coisa alguma com o hinduísmo, nem componente alguma de filosofia ou de pensamento. Já outras acham que o yoga tem que ter uma mescla de budismo, ou talvez até de reiki, doin, shiatsu, macrobiótica, eubiótica, Rosa Cruz. Ou seja, há uma confusão muito grande instalada no métier. A questão pela qual nós estudamos hinduísmo, fique bem claro, é porque o yoga surgiu lá. O yoga é hindu. O yoga é um dos 6 pontos de vista do hinduísmo. Então, vamos ver isso desde o início. Desde o início, a coisa se chamou, primeiro, Vedismo, porque era uma cultura baseada nos livros chamados Vedas. Se alguém falar Veda, você diz assim, ó, Veda é do verbo vedar. O livro é Veda. E o Vedismo baseava-se essencialmente nesses livros. Ainda não estava muito bem institucionalizado, não estava muito bem estruturado. Aí este Vedismo evoluiu um pouco mais e foi monopolizado pela casta sacerdotal, que era a casta dos Brahmanes, e passou a ser chamado Brahmanismo. Hoje, esse nome é mais utilizado num outro sentido. E esse Brahmanismo evoluiu um pouco mais e passou a se chamar de hinduísmo, que é o nome que ele preserva atualmente. O hinduísmo se divide em 2 grandes grupos de escrituras e de tradições. Um grupo mais antigo denominado Shruti. Você também pode ver escrito sem o H, mas o som será sempre chiado. Shruti. Shruti significa aquilo que é ouvido. Porque, primeiro, a tradição era passada de boca a ouvido, não existia escrita. Então aquilo não era algo que era lido, era algo que era ouvido. Shruti. E a outra explicação também é a de que naquela época, uma época em que o ser humano estava muito em contato com as forças da natureza e também convivia muito com o medo, com os mistérios, com a noite, não havia eletricidade, o máximo de luz que se conseguia era a luz de fogo, que era tênue e tremeluzente. As pessoas eram muito mais chegadas ao mistério, ao medo e ao mistério. Então, um dos sentidos de aquilo que é ouvido também pode ser a revelação, algo que eles escutavam de outros planos de consciência. Shruti é o mais antigo. Depois, passados muitos séculos, aquela tradição ficou tão antiga que era praticamente incompreensível e ela precisou ser passada limpo, ser reexplicada. E essa releitura chamou-se Smriti. Smriti, que significa memória. Então isto aqui era a memória ou lembrança daquilo lá. O Shruti era composto por 4 Vedas: Rig Veda, Sama Veda,
Yajurveda e Atharva Veda. De qual deles veio a medicina ayurvédica? De nenhum deles. Às vezes as pessoas fazem confusão com isso aqui, né? Mas isso não tem nada a ver com medicina ayurvédica. Ayurveda é outra história. E estas 4 escrituras, estes 4 livros de Vidya, estes 4 livros de conhecimento, eram subdivididos em mantras, aranyakas, brahmanas e upanishads. Mantras aqui são bem diferentes daquilo que nós conhecemos como mantra, porque aqui eles têm outro sentido. Vocês sabem que toda palavra de sânscrito tem muitos sentidos. Em todas as línguas ocorre isso, mas nas línguas mais antigas ocorre mais. Então ali mantra tem o sentido de hino, como se fosse um hino de igreja, né? E o que nos interessa mesmo é esse aqui. Por quê? Porque o Upanishad, traduzido literalmente, significa sentar-se junto. Era a forma pela qual, naquele período, as pessoas recebiam ensinamento. E, aliás, é assim até hoje. Nós nos sentamos juntos, estamos fazendo o quê? Literalmente, estamos fazendo o Upanishad. Estamos sentados juntos para aprender. E essas Upanishads podem ser de yoga, podem ser de medicina, podem ser de Vedanta, podem ser de Sankhya, só não podem ser de Tantra. Podem ser uma porção de coisas. Inclusive existe uma Upanishad chamada Rudraksha Upanishad. Rudraksha são aquelas sementinhas que estão ali, que formam japamalas e que são símbolos de Shiva. E a essas sementinhas são atribuídas propriedades físicas e extrafísicas, e essas propriedades estão todas descritas nessa escritura, nessa Upanishad, que se chama Rudraksha Upanishad. Então tem Upanishad de tudo. Como as Upanishads estão no final dos Vedas, então o Vedanta, que é muito baseado nelas, chama-se final dos Vedas. Vedanta quer dizer final dos Vedas. Palavra literalmente traduzida. E por que final dos Vedas? Porque o Vedanta está baseado muito nas Upanishads. Upanishads de Vedanta, não Upanishads de Sankhya. Muita gente chama as Upanishads de quinto Veda, mas aí as Upanishads tinham que estar aqui e não estão. Então, quando vocês encontrarem isso em algum livro, a declaração de que as Upanishads são o quinto Veda, você pega uma caneta vermelha com a tinta bem forte e caneta bem grossa, a pena bem grossa, e escreva lá bobagem grossa, porque não é o quinto Veda, não tem nada a ver. Upanishads, literalmente significam sentar-se junto, pode ser traduzido, o termo pode ser traduzido como comentários. Então, isso sim, se você encontrar algum livro dizendo as Upanishads são os comentários dos Vedas, tudo bem. São os comentários, traduzido literalmente, sentar-se junto. Então, isto aqui está no fim justamente porque constitui os comentários dos Vedas. Os Vedas foram escritos antes, as Upanishads foram escritas depois, num espaço de vários séculos. Há quem diga que no espaço de um milênio ou mais, desde a primeira Upanishad até a última Upanishad. Imagina quanto tempo se passou, quantas opiniões foram registradas. E as Upanishads que nos interessam são as chamadas Yoga Upanishads. Quando vir escrito Sutra,
é a abreviação do Upanishad. Muitos livros fazem esta abreviação, exceto no endereçamento postal, porque aí o P significa Uttar Pradesh, é o nome de um estado da Índia, né? Então, se você vir isso, o nome da cidade depois o P, não é o Upanishad, mas se você vir simplesmente um P ponto, um nome qualquer, um P ponto é o Upanishad. E das Yoga Upanishads, as mais importantes são Katha Upanishad, Maitri Upanishad, Svetasvatara Upanishad. Como é que é mesmo o nome desse? Svetasvatara Upanishad. Aqui pode ser com V também, porque na verdade o W e o V são a mesma letra. Elas são escritas com a letra Vá, que é esta letra aqui. Letra Vá. Só que quando está no meio da palavra, é comum que tome este som e seja transliterado como W. Svetasvatara. Vamos fazer de novo. Svetas. Agora vamos fazer com V para variar. Svetasvatara. Só que tanto faz, com V ou com W. Aqui também pode ser com V. Swastika também pode ser com V. Swami, Swara, tudo isso pode ser com V. Depois, Yogashara Upanishad. Yoga Tattva Upanishad. Yoga Kundalini Upanishad. Então, tem montes de Yoga Upanishads. Inclusive existe um livro intitulado Os Yoga Upanishads. Esse livro não tem em português, não sei se tem em inglês. Em francês, ele se chama Les Yoga Upanishads. É um livro interessante porque, no mínimo, você vai colecionar os nomes de todos, ou enfim, de um bom número de Upanishads que tratam de yoga. Este aqui, por exemplo, é muito interessante porque Patanjali repete aqui embaixo, no Smriti, portanto, séculos depois, ele copia o primeiro e o segundo versículos do da Yogashara Upanishad. Então, é interessante porque se você já leu isto aqui, quando você lê Patanjali, você faz a associação e diz, olha que interessante. Será que Patanjali plagiou? Ou será que havia ali um interesse de demonstrar que ele não estava inventando nada, que ele estava se baseando nos Shastras mais antigos? Bom, desse conjunto aqui, a coisa foi evoluindo e um dia foi necessário rever. Foi necessário explicar de uma forma mais simplificada. Então, criaram-se aqui os Itihasas, que são os épicos. Itihasas ou épicos. Dois dos épicos mais importantes são o Mahabharata que conta a história da Índia. Bharata significa Índia, Maha é grande. Então, alguns tradutores traduzem como a Grande Índia, outros traduzem como a Grande Guerra da Índia, a Grande Guerra que tornou aquele subcontinente mais definido como seguindo aquela cultura. Não era ainda um país, né? A Grande Índia não era um país. Era como se fosse assim, um imenso espaço territorial
ocupado por uma quantidade muito grande de nações e de tribos, prioritariamente hindus nesse período histórico, mas contendo também ali bolsões étnicos, políticos ou religiosos de outras procedências. E o Ramayana. Ramayana é a vida de Rama. Yana não quer dizer vida, Yana quer dizer caminho, mas não vamos traduzir o caminho de Rama, é a vida dele, né? Então a vida de Rama, o caminho, a vida que ele trilhou. E o Bhagavad Gita? Como é que se diz aquele nome? Então, Bhagavad Gita. Se disser devagarinho, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Nunca você vai escutar isso na Índia. Vão dizer agora, se for muito complicado para dizer isso, diga o Gita. Existem várias Gitas, mas quando você disser o Gita, é o Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita é um capítulo Bhagavad Gita, Gita, canção, Bhagavad, sublime. Então é a canção do sublime. Alguns traduzem como a sublime canção. Aí é um enganozinho de sintaxe, né? Porque vocês já perceberam que no sânscrito, como no inglês, as coisas vão lá de trás para frente, né? Então é a canção que tem esta qualidade. Então, a canção do sublime, Bhagavad é o sublime, né? O Krishna. Então, Bhagavad Gita é um capítulo do Mahabharata. Por quê? O Mahabharata é a história de uma guerra. O Gita é a descrição de uma batalha dessa guerra. É interessante porque a imagem que nos passam quando falam desse livro não é da descrição de uma batalha, e sim de um livro religioso. Enfim, ninguém é perfeito, né? Nós fomos construídos num projeto que teve um problema numa das soldas. Quando o Papai do Céu estava soldando os nossos neurônios, houve lá um momento em que o anjo fez uma besteira e ele olhou para o lado e soldou errado. E aí nós ficamos religiosos. Você imagina um livro que é a descrição de uma batalha hoje ser utilizado como um livro religioso. E mais do que isso, ele fala da vida de Krishna. E Krishna era um rapaz alegre, tanto que ele é representado sempre numa postura de bom vivant. Essa postura assim, de perninha cruzada na Índia, é uma postura de uma pessoa que está muito alegre, está bem, de bem com a vida, está feliz, está brincando, está de bom humor. E tocando uma flauta travessa. É sempre assim que ele aparece. E tinha 108 chakras, 108 copins. Toda a tradição hindu sabe disso, inclusive há quadros muito interessantes mostrando Krishna brincando com elas em diversas situações diferentes. E tem um quadro em especial que é chamado Krishna e as Gopis. E esse quadro tem mais reproduções no mundo inteiro do que a Mona Lisa. E é um quadro em que Krishna está à margem, as Gopis estão no rio, peladinhas, e as roupinhas delas estão penduradas nos ramos das árvores. E a história que esse quadro relata é uma lenda, enfim, talvez tenha sido real, não se sabe, em que Krishna chegou, elas estavam tomando banho e pendurou as roupinhas delas nos ramos das árvores, e elas diziam, Krishna, devolva-nos nossas roupas, e ele dizia, venham buscar. Então você vê que ele era bem feliz, descontraído, né? Não tinha esses problemas. Mas os seguidores de Krishna, os krishnaístas, pregam o quê? O sistema brahmacharya. Um brahmacharya até bastante rígido e é baseado na abstinência sexual. Então é muito engraçado, porque o líder de um movimento qualquer propõe uma coisa e os seguidores fazem exatamente o contrário daquilo que ele propôs. Se você olhar a história, inclusive principalmente a história das religiões, a gente confirma isso.
Parece que tudo que os líderes e os fundadores dos grandes movimentos disseram, os seus seguidores acharam por bem torcer, porque eles não sabiam o que dizia, né? Então, o Gita é a descrição de uma batalha. Agora, por que deu origem a tudo isso? Porque hoje descreve-se a Batalha do Golfo, a Guerra do Golfo, pelo número de bombas, pela quantidade, pela tonelagem de carros de combate, pelo número de feridos e mortos e assim vai. E é seco, é estatístico, é matemático, é quadradinho, é em tabela. Naquela época, a cultura era muito, naquela época e naquele lugar, lá no Oriente, a cultura era muito diferente da nossa hoje. E ao invés de ser uma coisa assim, seca, concreta, objetiva, era cercada de subjetividade, de arte, de poesia, de literatura, de ética, de filosofia. Já que a gente está ensinando alguma coisa, vamos envolver essa coisa com o máximo possível de cultura. Então, é um livro que traz ensinamentos éticos, filosóficos, ensinamentos... É um texto muito poético, muito bonito, é uma literatura de primeiríssima linha. Então, aí as pessoas se embaralham, se confundem um pouco, a ponto de muitas vezes dizerem que aquelas personagens históricas, que eram aqueles generais, simbolizavam determinados sentimentos humanos. Então, o general tal simbolizava o egoísmo, o general tal simbolizava o orgulho. Mas que simbolizava nada? Eles nasceram, eles viveram, eram generais que foram lá e brigaram num campo chamado Kurukshetra, que é perto de Delhi. Houve combate, eles realmente se mataram ali naquele lugar. É um fato histórico. Mas as pessoas se pegam mais no lado emocional da coisa. Então hoje o Gita é utilizado como se fosse uma Bíblia por uma determinada seita, que é o Krishnaísmo, que é uma seita do Vishnuísmo, que é uma seita do hinduísmo. E pertence ao Mahabharata. O Gita é interessante que a gente passe assim os olhos, não que a gente utilize como livro nosso, porque ele não é, ele nem é de Yoga, nem é de Samkhya, ele é um livro de Vedanta, mas é interessante passar os olhos apenas para localizar, tanto no Mahabharata quanto naquele capítulo específico, as citações que associam o Yoga com força, poder e energia. E depois, as citações que associam o Yoga com o Samkhya, e não com o Vedanta. É interessante porque, aí, sendo ele um livro de Vedanta, é um livro que não é nem de Samkhya, nem de Yoga, e ele nos dá exatamente a posição que nós seguimos, que é o Yoga associado sempre ao Samkhya. Há uma frase que diz assim: aquele que trata do Yoga e do Samkhya como coisas separadas é um ignorante. Você vê que a associação que eles fazem entre as duas coisas é tão grande que para eles é como se fosse uma coisa só, o Yoga e o Samkhya. Há uma outra citação lá que diz: aquele que detém o conhecimento do Yoga e do Samkhya, aquele que detém o Yoga e o Samkhya, nada mais tem a conquistar sobre a Terra. E nos dá uma ideia bastante precisa de como esses dois se complementam e como eles ficam mesmo autossuficientes. Uma é a prática, outra é a teoria, não precisa mais nada. Bom, depois dos Itihasas, nós temos os Puranas. Purana significa antiguidade. São livros de contos, de lendas, de fábulas, e que visam a levar ao público o conhecimento do hinduísmo, mas de uma forma mais simples, mais acessível, mais popular. Popular para eles naquela época, porque hoje você lendo aqueles textos, você percebe que tanto a escrita, a linguagem, quanto o conteúdo para nós, é bastante clássico, é bastante antigo. Mas para eles era uma coisa assim, no momento era muito mais acessível do que o que vinha antes. Então tinha uma quantidade enorme de Puranas. Então, Puranas são outros livros, outras escrituras. Depois, nós temos as tendências devocionais. Como é mesmo? Tendências devocionais? Não é o nome? Bhakti. Não. Depois eu me lembro. Depois eu olho no meu livro para ver o que eu escrevi. E depois vem os darshanas.
aqui as tendências devocionais, ficou faltando o nomezinho em sânscrito. As tendências devocionais são milhares, são muitos, aliás, são milhões. Numa das nossas viagens à Índia, um guia nosso, estudioso, ele disse que, segundo alguns eruditos, haveria na Índia, e perguntaram quantos deuses tem o hinduísmo. Ele disse, segundo alguns eruditos, na Índia haveria 330 milhões de deuses. E segundo outros, 440 milhões de deuses. Mas depois ele se apressou a explicar. Não são, na verdade, 440 milhões de individualidades, de divindades separadas, e sim 440 milhões de aspectos, de interpretações de um número muito menor de divindades. E estas seriam aspectos de uma só divindade. Mas, se você fosse um político na Índia, você precisaria dos votos da maioria. E as maiorias são estas três. São os shivaístas, os vishnuístas, vamos botar primeiro aqui, vishnuísta aqui embaixo, e os shaktistas. Agama. Obrigado. Foram lá consultar? Não sabiam de cabeça. Agama. Eu já ouvi isso pronunciado Agama ou Agama. São manuais de culto ou tendências devocionais. Manuais de culto, porque isto aqui são livros. Então isso está escrito em algum lugar. E presta-se culto a Shiva desta e desta e desta forma para esta casta. Mas para esta outra casta é assim que se faz. E para esta outra é desta outra forma e assim sucessivamente. São manuais de culto ou tendências devocionais. Os grupos majoritários são estes. A maioria é devota de Shiva. São os Shaivas. Devotos de Shiva chamam-se Shaivas. Os devotos de Vishnu chamam-se Vaishnavas. Os Hare Krishnas gostam muito de utilizar uma outra forma, eles dizem Vaishnava, é a mesma coisa. E os Shaktistas são os devotos da Shakti, então são os Shaktas. A grande maioria é shivaísta. Depois vem os vishnuístas em número. Por que eu botei na outra ordem? Porque Shiva e Shakti formam aqui aquela polaridade que a gente estuda no Tantra. E também porque o Tantra está contido aqui. Shakta e Tântrico não são sinônimos, mas quase. É quase sinônimo. Tanto que se você estiver num lugar, estiver na Índia ou num lugar em que a palavra Tantra não seja lá muito bem entendida, então você não fala Tantra. Se perguntarem qual é a sua corrente, percebem que você não é muito brahmachari e tal, e aí você vai dizer, sou Tântrico. Deus me livre, na Índia, você está querendo ser linchado? Por quê? Porque na Índia o Tantra que ficou mais conhecido foi o último que surgiu. E o último foi o medieval. E o medieval era o Brahmachara, era o Tantra negro, que era escandaloso, que existia para contestar o hinduísmo. E também, sendo você ocidental, e como no Ocidente o Tantra ficou muito distorcido, existe todo um estereótipo de que Tantra é sexo exótico, então você, ocidental, chega na Índia e fala em Tantra, hindu até pode. Com jeitinho, sabendo onde, em que lugar, em que situação, ele até pode falar. Ocidental não pode. Ocidental falou em Tantra na Índia, dá logo mal entendido. Porque muitos ocidentais, durante muitas décadas, foram à Índia buscando Tantra, mas o que eles queriam mesmo era festa. Então, se um ocidental chegar na Índia e disser assim, vocês sabem onde é que eu posso encontrar uma escola de Tantra? O hindu diz para ele,
Claro, olha, o senhor segue naquela rua, vira à esquerda, tem uma rua escura, no fim tem uma casinha com uma luz vermelha na porta, o senhor pode entrar que é lá. E é lógico que não tem tantra nenhuma ali, né? Só tem confusão. Então, na Índia, você não vai falar sou tântrico, ou sou de linha tântrica, você vai dizer sou Shakta, ou sou de linha Shakta. Shakta é o devoto da Shakti. Shakti é a mãe divina. A palavra em si, Shakti, significa energia e designa a esposa ou companheira tântrica, mas também designa a mãe divina. Também pode significar a Kundalini, pode ser um sinônimo para a Kundalini, porque a própria Kundalini também é considerada como mãe divina. Então, note que, eu também pus os dois juntos pelo seguinte, note que 2/3 das maiorias, nós temos aqui praticamente 1 bilhão de pessoas, praticamente 1 bilhão, porque são as 3 maiorias que constituem o hinduísmo. Depois tem uma porção de outros, menores ali para baixo. E tem alguns que são considerados heresias do hinduísmo, mas que o hinduísmo de alguma maneira absorveu. Então, tirando aquelas outras minorias, pegando as 3 maiorias, é com esses aqui que o político vai ter que fazer uma campanha. Porque aqui estão os votos. E das 3 maiorias, 2 delas são de tradição pré-clássica, são de tradição pré-védica, são de tradição dravídica. Shiva e Shakti. Shiva, o patrono do Tantra, e a própria tradição Tantra. Isso é uma curiosidade, porque embora o hinduísmo pesadamente seja contra o Tantra, apesar disso, a maioria das pessoas que estão lá no hinduísmo tem raízes tântricas. É a mesma coisa que a gente dizer assim, no Brasil nós somos o maior país católico do mundo e todo mundo é católico no Brasil. Pode olhar no censo. Todo mundo é católico. Aí você vai lá na encruzilhada e faz um despacho para São Jorge. É um sincretismo que aconteceu aqui também. Quer dizer, você é católico, São Jorge é um santo, tá bom, já foi desbancado, perdeu o seu lugar, mas ainda existe até hoje a igreja de São Jorge lá no Rio de Janeiro fazendo milagre. Então, quando você vai e faz um trabalho para São Jorge, e esse trabalho é de Umbanda, de terreiro, o que está acontecendo? A mesma coisa que acontece no hinduísmo. O hinduísmo, quer dizer, o catolicismo, é contra, evidentemente, o espiritismo de terreiro, contra a Umbanda. Mas houve o sincretismo, é inevitável. Aqui também, o hinduísmo não é a favor do tantrismo, mas absorveu algumas tradições, algumas raízes tântricas, e há ali algum sincretismo nesses aspectos. E, finalmente, os darshanas. Darshana não tem acento, mas a primeira letra é a tônica, a primeira sílaba é a tônica. Darshana significa ponto de vista. Os darshanas são os pontos de vista do hinduísmo. São 6 pontos de vista. E estes 6 pontos de vista estão divididos em 3 grupos. Por que pontos de vista? É pelo seguinte, o hinduísmo é muito antigo e teve que conviver com as diferenças de opinião. No início, quando começam a surgir diferenças de opinião, a tendência é a gente querer obrigar todo mundo a pensar igual. E quem pensar diferente, a gente aprende e arrebenta. Eu ouvi essa frase, não sei onde. Mas, depois, as pessoas se habituam que cada um tem que seguir a sua linha, a sua corrente, a sua consciência, o seu sistema. E aí, as divergências e até mesmo as dissidências começam a ser absorvidas, começa a haver uma convivência mais ou menos pacífica. O hinduísmo, por ser mais antigo do que a maioria das tradições e culturas do mundo inteiro, absorveu 6 formas diferentes de entender e de exercer esse hinduísmo. Existe uma forma que é estritamente prática. Chama-se yoga.
E tem uma outra forma que é estritamente teórica, chama-se Samkhya. Estas duas formas ou pontos de vista, estas duas óticas, estes dois darshanas, pertencem ao primeiro grupo. Mantêm-se juntos, eles são casados. Yoga e Samkhya. Essa é a segunda demonstração de que Yoga tem a ver com Samkhya. Lembra-se de que nós falamos na primeira aqui? O Bhagavad Gita nos dá dados informando, demonstrando que o Yoga tem a ver com Samkhya e não com Vedanta. Aqui é a segunda demonstração, na montagem dos dashanas. Yoga e Samkhya. Depois Vedanta e Mimamsa. Então Vedanta tem a ver com Mimamsa. Vedanta é casado com Mimamsa. É casado com Mimamsa, não com Yoga. Não obstante, autores ocidentais, ou também autores hindus, já assim um pouco tendenciosos, colocam outra ordem. Por exemplo, nós recebemos há uns 2 anos atrás uma apostila de uma suposta confederação de yoga, e eles mandaram a ordem assim: Yoga, Vedanta, Samkhya, Mimamsa, quer dizer, já puseram Yoga e Vedanta. Por quê? Porque eles são todos Vedantas. Mas se você for lá para trás estudar nos textos originais, nos textos antigos, nos textos hindus, é assim que está montado. Yoga e Samkhya, Vedanta e Mimamsa, Nyaya e Vaisheshika. Estão aí os 6 pontos de vista. Nós vamos conceder 90% do nosso tempo, esforço e dinheiro para estudar yoga. 9% do nosso esforço para compreender o Samkhya. E 1% para ter uma pinceladinha de Vedanta. Por que nós precisamos dessa pinceladinha? Porque todo o yoga do mundo, registrado em livros, praticamente todo ele está sob a ótica do Vedanta. Porque o yoga medieval era Vedanta. O yoga clássico era Samkhya. E o pré-clássico também era Samkhya. Então o yoga antigo era Samkhya, o yoga moderno é Vedanta. Quando nesta época não existia, primeiro no pré-clássico não existia escrita, depois no período clássico não existia tipografia. Existia escrita, mas não existia tipografia. Os livros tinham que ser copiados à mão por um copista. Então os livros eram muito caros, muito escassos e eram pequenos, e de tiragem minúscula. Idade Média surgiu a tipografia. Deploravelmente, nessa época, foi o período negro do yoga, o período obscurantista no mundo inteiro. O período medieval foi obscurantista no mundo inteiro. E o yoga estava no fundo do poço, era Vedanta Brahmacharya. Mas aí foi a maior produção editorial, porque inclusive eles tiveram 1000 anos para produzir livros. Do século VIII da era cristã até o ano de 1960 e qualquer coisa, quando então começaram a ser feitos timidamente alguns livros de outras linhas. Ora, 1000 anos de produção editorial. Você vai numa livraria de olhos vendados, puxa um livro de yoga, é garantido que esse livro vai ser inspirado no Vedanta. Até os livros de Samkhya e de Yoga Samkhya estão com interpretações vedantas. Houve muita influência. Então, por isso é que nós precisamos dar uma pinceladinha para ter uma ideia do que é. Pincelada. Não é estudar, não é gastar tempo. E o restante? Mimamsa, Nyaya e Vaisheshika. 0% do nosso estudo, do nosso tempo e do nosso dinheiro. Não interessa para nós. Não interessa para nós não significa que seja uma coisa proibida, mas, e também não significa que a gente não queira estudar, que a gente seja contra a cultura geral, não é isso. Mas, primeiro, nós vamos dedicar estes 100% do nosso tempo nessa disposição, nessa proporção do nosso tempo, do nosso esforço, do nosso dinheiro, nos livros ou nos cursos,
Depois a gente vê. Porque, por exemplo, hoje, eu estou há 40 anos estudando isso aqui. Até já não mexo mais com o Vedanta, nem mexo mais com o Samkhya, agora é 100% yoga. O que aconteceu? Eu senti que ao invés de ir abrindo, eu fui concentrando os esforços naquilo que me interessava realmente, que é o meu trabalho, filosofia, estilo de vida e tudo mais. Mas, se hoje eu quisesse estudar Nyaya, se eu quisesse estudar Mimamsa ou Vedanta, eu não teria problema nenhum, porque como eu já estou bem encaminhado, não haveria possibilidade de que o Vedanta me desencaminhasse, me fizesse doutrinação. Também tem essa coisa que é importante que você registre, muito importante que você registre. Samkhya não é doutrinário. O texto, a maneira como ele se dirige ao leitor, não é catequista. Mas o Vedanta é. Então tem que tomar muito cuidado com o texto Vedanta, porque se você ler um livro Vedanta, já há uma possibilidade razoável de que você saia dali meio vedantizado. E se ler 2 livros, você se converteu. Eles têm um know-how de conversão. Por que isso? Porque começou no século VIII. Primeiro, o século VIII era a Idade Média, o obscurantista, era aquela fase da superstição, da religiosidade. E também, porque sendo uma filosofia que estava pela primeira vez ganhando algum relevo na cultura hindu, o Vedanta, como vocês viram, é antigo, ele é baseado nas Upanishads, que são muito antigas, mas o yoga antigo não tinha nenhum contato com o Vedanta, tinha contato com outras coisas. No século VIII da era cristã, o Vedanta foi reerguido por um estudioso chamado Shankara, e a importância dele foi tão grande que, embora ele não tenha sido o criador do Vedanta, não foi o codificador do Vedanta, ninguém sabe, normalmente, a menos que estude bem, ninguém se lembra do nome do codificador do Vedanta. Todo mundo se lembra do nome do divulgador do Vedanta 2000 anos depois, que foi o século VIII. Então, alguém se lembra do nome do codificador do Vedanta? Badarayana. Ninguém nunca nem ouviu falar nele, coitado. Shankaracharya, todo mundo conhece. E o codificador do Samkhya? Kapila. E o codificador do yoga clássico? Pronto, esses a gente conhece. Mas ninguém se lembra do coitado do Badarayana, não tem um mantra em homenagem a ele. Porque quem ficou famoso mesmo foi o cara que no século VIII divulgou, fez um trabalho excelente, para ele excelente, né, para o Vedanta, para nós péssimo, porque atrapalhou o nosso lado. Mas aí, por ele estar fazendo uma coisa, digamos, nova, entre aspas, naquele período, era preciso fazer um esforço de conversão em massa. E aí ficou. Eles desenvolveram um know-how de filosofia doutrinária, de filosofia catequista. Então, muito cuidado com isso. Afaste-se. Se você não quiser seguir essa linha, afaste-se do professor, livro, mestre, curso, qualquer coisa que seja Vedanta. Por exemplo, Hare Krishna é Vedanta. Então, você já tem uma ideia mais ou menos do procedimento. Isto aqui, os Vedas, Itihasas, Puranas, Agamas, Darshanas, Upanishads, Gitas, Sutras, são Shastras. Shastra significa escritura. Shastra quer dizer escritura, não no sentido religioso do termo, mas no sentido de texto de referência. Texto de autoridade sobre um determinado assunto e texto de referência. Texto canônico. Não é canônico no sentido de canonizar santo, mas no sentido de cânone, aquela coisa que orienta, determina, estabelece parâmetros. Então, Shastra é texto canônico. Estes são os Shastras do hinduísmo. Bom, onde está o nosso yoga?
Onde está o nosso yoga? Aqui ou aqui? Quem acha que é aqui, diz que é 280-9491. Quem acha que é aqui, diz que é 881-9821. Qual é a sua opção? Nenhuma das duas. Porque o nosso yoga está aqui antes do hinduísmo. É o yoga dravídico. Pré-vídico. Pré-ariano. O hinduísmo é ariano. O yoga pré-clássico é pré-ariano. Este yoga aqui é o yoga clássico, que foi baseado nesses textos que são anteriores à codificação do yoga clássico. Mas isto aqui já não era mais o yoga pré-védico, porque isto era Veda. Isto aqui são Upanishads, as Upanishads são comentários dos Vedas, então não é pré-védico. Está num período que já não era mais pré-clássico, mas ainda não era propriamente clássico, estava num processo de classificação, tanto que eles foram escritos, foram normatizados, foram organizados, estavam num processo de classificação. Mas foi aqui com Patanjali, com o Yoga Sutra, que o yoga se tornou clássico. Patanjali, que escreveu a tese intitulada Yoga Sutra. Então ele, aqui sim, ele juntou todos esses dados que ele havia coletado antes, sistematizou, organizou, e por isso ele é considerado codificador do yoga clássico. Nos livros não está escrito assim, está escrito codificador do yoga. Aí você pega a sua famosa canetinha vermelha de tinta berrante e ponta grossa e escreve depois da palavra yoga, clássico. Codificador do yoga? Não, codificador do yoga clássico. Por quê? Porque o que ele codificou foi um yoga de raízes Brahmacharya e Samkhya. Brahmacharya Samkhya não é o yoga pré-clássico, então ele codificou o yoga clássico. Depois, que tipo de Samkhya? Seshwara Samkhya, diferente do pré-clássico, que era Nirishwara Samkhya, o yoga mais, o Samkhya mais antigo. Agora, isto aqui é para dar uma organizada na nossa cabeça, porque quem andou lendo, alguns dentre vocês, possivelmente, antes de entrar para o yoga, para o swastika, e alguns de vocês devem ter ido às livrarias, o que você tem de hinduísmo, de yoga, de budismo, não sei o quê. Aí começava a ler tudo e vinham essas palavras assim no texto. E até nos livros indicados pela nossa bibliografia, você lê aqueles livros, os livros mais profundos, eles vão simplesmente citando, vão mencionando, vão jogando esses dados, mas eles não explicam, porque não há tempo de explicar. A suposição é de que a pessoa que esteja lendo um livro daquele patamar, daquele nível, já saiba o que são essas coisas. Então o autor não se preocupa muito e nem tem como, não tem espaço para explicar tudo isso em detalhe. De forma que esta organização aqui vai colocar ordem na sua cabeça. Então quem já andou lendo, à medida que nós íamos organizando, ia dizendo: ah, então o Upanishad está aqui. E o Mahabharata está ali, e o Yoga Sutra está acolá. Pronto, agora eu já começo a organizar mais os meus pensamentos. Mas isto não significa, esta organização bem no estilo swastika, né, que é botar bem as coisas organizadas, não significa que isto seja sempre forçosamente assim para a Índia inteira, ou para todas as castas, ou para todas as épocas. O que existe é uma confusão danada, existe um ritual. Porque dependendo do grupo cultural, ele reinterpreta isso de uma outra maneira. Por exemplo, é sabido que a Trimurti hindu
é constituída por três aspectos principais da divindade: Brahma, Vishnu e Shiva. Mas os vishnuístas dizem que é Vishnuísmo. Então, as pessoas os seres humanos são assim, né? Eles torcem os fatos a seu bel prazer. Então, você vai eventualmente encontrar discrepâncias, mas já sabe que esta forma é a mais global, é a mais imparcial, é a menos tendenciosa, até porque, como nós não somos hindus de nenhuma dessas correntes, a gente pode olhar pelo lado de fora, ter uma ideia de conjunto, sem que a gente puxe a brasa para uma sardinha que seja mais nossa do que a outra. Então não existe uma uniformidade na cultura hindu. Ao contrário, existem discrepâncias expressivas, dependendo da época ou do lugar. No norte da Índia puxa mais para uma coisa, no sul da Índia puxa mais para outra. Por exemplo, no sul da Índia você encontra mais pessoas da corrente Shakta do que da corrente das outras quaisquer. E também no sul da Índia você tem muito mais descendentes de etnia dravídica do que no resto da Índia. No resto da Índia são descendentes principalmente de tradição ariana, né, de descendência originalmente ariana, e também persa, e muçulmana, e grega, e um monte de outras. E no sul da Índia, em Sri Lanka, há uma concentração maior de dravídicos, que são da etnia tamil. São tamils. Basicamente é isso. Com isso aí nós temos uma ideia bastante boa do hinduísmo para nós nos orientarmos. Só devemos lembrar o seguinte: o Sankhya desta época era o Seshwara Sankhya. O Sankhya desta época era o Nirishwara Sankhya. Seshwara quer dizer com o Senhor, porque já é um período, embora nós estejamos falando aqui de antes de Cristo, mais ou menos, Patanjali foi mais ou menos 3 séculos antes de Cristo, mas nesse período já havia uma tendência a um discreto teísmo dentro do hinduísmo, dentro do yoga. Dentro do hinduísmo, não dentro do yoga. O yoga de Patanjali é discretamente teísta. Discretamente porque ele quase não fala, mas ele está lá petelecozinho que você diz, olha lá, ele mencionou, então ele é teísta, um pouquinho, mas é. E aqui, o mais antigo, alguns milhares de anos antes, e provavelmente 3.000 anos antes disso, era o Nirishwara Sankhya, quer dizer, Sankhya é uma corrente naturalista, que também era naturalista, mas aqui era um naturalismo discretamente teísta, Seshwara Sankhya, que era um naturalismo que não mencionava, não quer dizer que fosse ateísta. Eles não negavam a divindade. Em lugar algum eu vi essa negação, não encontrei. Mas também não havia afirmação. Então, eles eram considerados não teístas, que é diferente de ateísta. Deixa eu olhar aí o material nosso outra vez, o programa. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Só um lembrete que é a respeito das heresias do hinduísmo. Nós temos hinduísmo, temos uma outra coisa chamada budismo, temos uma outra coisa chamada jainismo. Isso aqui é hinduísmo. Budismo é outra coisa. É A, B e C.
são outras correntes. Se nós fôssemos falar budismo, tinha que apagar tudo isso e escrever uma outra estrutura completamente diferente. O budismo é outra coisa. Então não dá para você dizer, eu sou hinduísta budista, eu sou hindu budista. Não dá, é a mesma coisa que você dizer, eu sou católico protestante, sou católico judeu. Não dá, ou é uma coisa ou é outra, né? Então isso é coisa de ocidental. Então o sujeito, ele faz yoga e coloca Buda na frente da sala de aula, ou Jesus. São absurdos iguais, porque não tem nada uma coisa a ver com a outra. Ele pode ter a religião que ele quiser. Ele pode ser o que ele quiser. Mas a gente recomenda que na sala de aula não ponha nenhum ícone religioso. E coisa de religião alguma. O instrutor de yoga, como tem muita influência, qualquer instrutor tem, qualquer médico tem, qualquer psicanalista tem uma influência muito grande sobre as pessoas que estão à sua volta. Então nós temos igualmente uma responsabilidade ética muito grande. E o instrutor de yoga não deve divulgar qual é a sua religião, qual é o seu partido de política ou de futebol. Porque se ele disser, ele está de alguma maneira influenciando as pessoas. Futebol talvez não tanto, né? Tem um fanatismo maior. Mas se um instrutor de yoga comenta que vai votar em fulano de tal, é possível que um ou outro aluno resolva votar também naquela pessoa. E aí nós estamos interferindo na autodeterminação. Então não se pode interferir. Por isso, se fizerem perguntas pessoais, perguntas de cunho pessoal, professor, qual é a sua religião? Não é assunto para a gente conversar. Estou falando de yoga, a mesma coisa que eu ia dar aula de musculação e você me perguntar para a minha religião, que é uma coisa com a outra. Além do mais, a falta de educação, hein, cá para nós. Perguntas pessoais são sempre mal educadas. Antigamente, quando eu viajava, era muito comum. Hoje não, porque eu só dou curso para os professores de yoga no do Estado. Mas, antigamente, quando eu lidava com o grande público, era muito comum as senhorinhas chegarem para mim e me perguntarem se eu era casado. E eu ficava possesso, até que um dia eu descobri uma maneira de não ser grosseiro e de brincar com a questão. Então, toda vez que... Mas era uma chatice, porque o que interessa se esse cara é carioca ou paulista? O que interessa se ele é casado ou solteiro ou viúvo? Então, não é isso que interessa. Interessa o assunto que está sendo ensinado. O resto é fofoca. Então, quando as velhinhas vinham perguntar se eu era casado, eu olhava para elas e dizia assim, isto é um convite? Aí eu fiquei, dependendo do estado, né, em Minas ficavam muito sem graça, ficavam vermelhas. No Rio Grande do Sul dava uma bela risada, me agarravam pelo braço e diziam, é um convite e tal. Então, mas de qualquer maneira a gente saía da questão sem ter que responder, porque questões de ordem pessoal não são questões aceitáveis. Né? Então, qual é o seu partido político? Não interessa. Nenhum. Vai votar em quem? Ninguém. Qual é a sua religião? Nenhuma. Mesmo que você tenha alguma, mas aí é sua questão pessoal. Então, na sua casa, você põe lá um crucifixo, ou um Buda, ou o que você quiser, na sua casa, mas no seu ambiente de trabalho, recomenda-se não colocar. No banco, tem um crucifixo atrás do gerente. Mas isso não significa que banco seja um templo. Todo mundo sabe. Mas yoga não, as pessoas não sabem. As pessoas ainda fazem uma certa confusão com a palavra yoga. Então, em se tratando de yoga, é melhor evitar símbolos religiosos quaisquer. Além do mais, aquele crucifixo que está atrás do gerente é puro marketing. Né? Porque ele está pouco ligando para aquilo ali, talvez ele não tenha religião alguma, mas aquilo ali é para criar uma imagem do banco. Então, o budismo é uma heresia do hinduísmo. Mas no cristianismo, a heresia era punida com perseguição e morte, tortura e fogueira. No hinduísmo, como era mais antigo, tinha mais experiência, sabia administrar melhor as dissidências, o que eles fizeram? Eles praticamente absorveram o budismo. O budismo não faz parte disso aqui. Continua sendo uma heresia, mas é uma heresia com a qual se convive. O hindu não briga com o budismo. E existe em Delhi um templo imenso, um templo budista, construído por uma família muito rica, que é a família Birla, que é uma das famílias industriais
indústria automotiva, e eles construíram o templo hindu com uma alameda que vai dar num templo budista, e eles também construíram com o seu dinheirinho o templo budista. Então os hindus vão no templo hindu e, se tiverem curiosidade, atravessam a alameda e vão lá e olham o templo budista e vão embora. E os budistas vão lá, rezam, depois, se quiserem, atravessam a alameda, vão lá e dão uma olhada no templo hindu e vão embora. Então eles convivem, são heresias, quer dizer, o budismo é uma heresia, mas convivem em harmonia. Não tem o sentido que para nós tem a palavra heresia. Para nós é pejorativo. Lá não é pejorativo, é apenas assim. O que significa heresia? Significa uma coisa que veio do tronco central, discordou dela, saiu dela e renegou o tronco central. Então isso é uma heresia, mas não é forçosamente pejorativo. O budismo foi criado por aquele príncipe hindu, e depois a gente conta essa história que ela é interessante, mas hoje a gente não vai ter tempo. E o jainismo é uma outra heresia que também surgiu do hinduísmo, mas hoje tem muito pouca gente no jainismo, porque o princípio básico do jainismo é a não agressão, é o ahimsa. Então eles consideravam que até andar pela rua podia estar fazendo mal a algum ser, você podia pisar numa formiguinha sem saber. Então eles de preferência não saíam de casa. E se saíssem, eles iam com um espanador na frente assim, os insetos. E uma máscara de pano que era para não ingerir, não respirar, não sugar o inseto, mosquitinho e tal. No final, eles começaram a achar que a melhor forma de não agredir a ninguém seria suicidar-se. Então começou a haver suicídio em massa. E aí quase que se extinguiram. Hoje o suicídio não é mais permitido. Então existem alguns ainda, mas são poucos, não tem muita gente não. Mas são os três movimentos mais importantes da corrente não islâmica, da corrente que vem do hinduísmo, são estas três aqui hoje. Tem as perguntas, mas hoje nós não vamos fazê-las, porque eu tenho uma reunião agora. Vou fazer uma reunião com os instrutores, nós convocamos uma reunião, e eu vou encerrar a aula aqui agora. Passar.